noite, irmãos da Igreja Aba de São Leopoldo. Estamos dando continuidade ao Tadel, imersão na palavra. Eu sou o Felipe e vou estar contigo, com vocês, agora, mas nesses próximos minutos. E eu quero trazer, depois que nós falamos lá no Tadel da terça-feira sobre Ageu, quero trazer para vocês 12 princípios de mordomia, 12 princípios da mordomia fiel. Então senta aí, fica bem acomodado, pega a sua Bíblia. Tudo que nós vamos falar está já registrado na Bíblia, nada ali fugiu. Aproveita esse momento também, já encaminha esse vídeo para todos os teus amigos e familiares. Esse é um assunto, como nós já viemos tratando na terça-feira e hoje, é um assunto que interessa e importa a todos nós, né? Toda a nossa família. Então pode mandar, se ele é crente ou não é crente, manda, porque tudo que nós vamos falar aqui são coisas práticas, coisas importantes, e tudo está dentro da Bíblia. Então, não vamos lidar com muitas coisas diferentes ou fora do contexto, mas tudo dentro daquilo que a palavra nos diz e que Deus nos ordena. Então, fica conosco, seja bem-vindo e vamos começar. O primeiro princípio da mordomia fiel é reconhecer que tudo pertence a Deus. Então, tudo aquilo que nós temos, que nós somos ou que nós possuímos e ganhamos, pertence a Deus. Se nós não começamos ou não entendemos que tudo pertence a Deus, já não conseguimos ser bons mordomos. Eu já comentei um pouco disso na terça-feira, quem está nos acompanhando essa semana deve lembrar, mas é importante saber que, e reconhecer sempre que tudo que temos pertence a Deus. O segundo princípio, submeter-se à autoridade pastoral e buscar conselho. Muitas vezes a gente não percebe que isso é importante, a gente não dá a bola, ou busca conselho aonde a gente não encontra bons conselhos, né? Os melhores conselhos que nós vamos encontrar estão na Bíblia, né? E a gente se submetendo à autoridade pastoral, nós vamos estar debaixo da autoridade que Deus deixou na terra e tendo uma orientação, com bons conselhos, sempre olhando pela palavra para a nossa vida. Terceiro princípio, esse é muito importante. Em todo tempo, todo momento, em toda ação que nós tivermos, devemos agir com total honestidade. Seja honestidade conosco, seja honestidade com os outros, seja honestidade com a igreja, com a empresa, enfim, a todo momento. E quando nós falamos e estamos falando de finanças e falando desse tema, nós temos que ser muito honestos conosco mesmos. Eu tenho que ser honesto comigo, você tem que ser honesto com você, porque nós podemos e sabemos que muitas vezes a gente vai nos enganar ou enganar alguém pensando que aquele é o melhor caminho, né? Se submetendo aí a olhar mais para o dinheiro do que para a nossa vida, ou olhar mais, não podemos servir a dois senhores, já está dito na Bíblia, está bem escrito lá. E muitas vezes a gente acaba agindo, sem honestidade nesse ponto. E o especial aqui, que se eu posso pedir para você gravar alguma coisa além dos princípios, grave isso. Sempre seja honesto consigo mesmo, em todo momento. Olhando ali contas a pagar, contas a fazer, seja honesto sempre consigo. O nosso quarto princípio, e aí já entra dentro dessa mesma linha do agir com honestidade, é você não cobiçar outras coisas. Não cobiçar o que está lá. Já é um mandamento da Bíblia, mas a gente tem que sempre estar reforçando isso, né? E não cobiçar é não ser também ganancioso, não querer tudo para você mesmo. A gente não prospera, a gente não tem sucesso nessa área, né, na nossa vida financeira, na nossa família, ao lidar com dinheiro, se nós somos gananciosos. Se a gente age com cobiça, já começamos a perder um pouco. Eu falei ontem sobre a bolsa furada, e é exatamente dentro desse princípio, né? Você ajunta demais aonde tem um furo e acaba saindo. Então, quando nós entramos no quinto princípio que eu quero falar, é justamente o que vai contra a cobiçar, né? É trabalhar diligentemente. Devemos nos esforçar, devemos trabalhar, devemos buscar com que o trabalho nos seja nobre, que o trabalho nos remunere da maneira com que Deus planejou para cada um, né? O trabalho nunca foi ruim, ele não é ruim. O homem foi feito para trabalhar.
E quando você tem satisfação no seu trabalho, você faz ele com gosto, você faz com zelo, você faz sem ser ganancioso, sem cobiçar, você prospera ali. E você tem a sua paga digna, né, de acordo com o seu trabalho. Então você que é jovem, por exemplo, procure, ou não necessariamente só os jovens, mas esse é um recado para os jovens: procure estudar, procure ter uma formação, procure buscar mais educação no sentido de formação, para que você tenha a sua remuneração muito mais condizente com aquilo tudo que você se esforçou e buscou para ter, né? E agindo honestamente, nós vamos então também sermos não só reconhecidos como cristãos lá dentro do nosso trabalho, mas também reconhecidos como pessoas honestas, reconhecidos como pessoas que trabalham arduamente e corretamente. Nunca devemos pensar que o trabalho, nós podemos enganar alguém. No fim do dia, você não está enganando o seu patrão ou os seus colegas de trabalho, você está enganando a si mesmo e a Deus. Então é bem difícil da gente não trabalhar diligentemente e querer ter prosperidade ou ter sucesso nessa área financeira. O sexto princípio que eu quero contar para vocês é consequência do trabalho, né? Devemos gastar com sabedoria e evitar dívidas. Esse é um princípio, talvez um dos, se não dos mais importantes desses 12 que eu estou falando para vocês, porque não adianta eu ter um bom salário e não saber gastar, ou não ter sabedoria para gastar o meu dinheiro. Não adianta eu ter um bom salário e ter um monte de dívidas a pagar, porque todo monte que eu ganho, eu acabo sendo usado para isso, usado para pagar dívidas, pagar juros, né? É errado você contrair uma dívida para adquirir seu carro, sua casa? Não podemos pensar assim. Você tem que saber, sim, se isso cabe ou não dentro do seu orçamento. Se vocês têm ou não a possibilidade de fazer uma compra como essa, né? Então, antes de você ter uma dívida, você tem que saber gastar com sabedoria. E tendo sabedoria, você vai entender qual é a melhor forma de fazer o pagamento. Tá? Então, aqui, muito mais de você, e aí um conselho mais simples: ore a Deus todo momento que você vai gastar ou vai fazer uma compra muito alta, muito importante, alguma coisa como um carro, uma casa, pagar uma faculdade. Ore a Deus e busque em Deus saber se isso está dentro da vontade dele ou não. E essa paz que Deus vai te dar o melhor negócio a fazer, ou a melhor forma de investir o teu dinheiro, né? Continuando, o sétimo princípio que eu tenho para te dizer: economizar com prudência. Então, se nós vamos saber gastar com sabedoria e evitar dívidas, da mesma forma nós temos que saber economizar com prudência, né? Mas um ponto bem importante: economizar com prudência não quer dizer ser mesquinho. Ser mesquinho já é errado, né? Você está ali olhando mais para o dinheiro do que para que ele serve. Deus nos deu todas as nossas coisas, como nós já falamos, tudo pertence a Deus, inclusive o salário que a gente recebe ou os pagamentos que a gente tem do nosso trabalho, mas temos que saber que nós devemos economizar com prudência, não sendo mesquinhos, não cobiçando ter mais do que aquilo que nós já recebemos de Deus. E da mesma forma, se nós economizamos com prudência, nós também devemos contribuir generosamente. Isso é um segredo, um princípio da mordomia de Deus, é contribuir generosamente. Vai também de encontro ao que eu estava falando, de não ser mesquinho. Então, tudo aquilo que você contribui generosamente, que você distribui do que você tem a mais, porque você economizou com prudência, você vai poder abençoar muitas pessoas com a tua generosidade e também receber, Deus vai te dar a honra de ter participado da vida da igreja, sendo generoso. Ele vai te dar essa honra também dentro do teu propósito de vida, dentro daquilo que Deus tem para ti. Isso não falha, nenhum desses princípios vão falhar na tua vida se você seguir cada um deles. Todos eles, como eu disse antes, estão lá na Bíblia, estão dentro da Bíblia e foram ditos por Deus para a nossa vida. Esse aqui é um resumo. Mais um, muito importante:
para quem aqui é pai e mãe e tem filhos, obviamente. Nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com dinheiro. Isso não pode ser um mal, não pode ser feio, não pode ser ruim, não pode ser chato, não pode ser malvado. Nós temos que ensinar os nossos filhos desde quando eles podem entender a lidar com dinheiro, a entender como se faz economia, como se é generoso, como que não se gasta de qualquer jeito, né? Entender, mostrar para eles também essa nossa mordomia de Deus, reconhecendo que tudo pertence ao Pai, nada é nosso. Então tudo isso que eu já falei, todos esses outros princípios anteriores, aplica-se a ensinar para os nossos filhos, e especialmente com o foco, né, dentro do nosso salário, dentro daquilo que ganhamos. Então, irmãos, o 9º princípio, dando seguimento que nós devíamos falando, é ter uma vida de contentamento. O que é isso, né? É estar contente com aquilo que nós temos, né? É ter as coisas a contento, como se fala. Hoje a gente até não fala muito isso aí nos mais jovens, né? O que é estar contente, né? No sentido não de alegre, mas de ter contentamento naquilo que nós temos. Hoje o mundo, se nós parar para olhar a televisão ou parar para olhar a própria internet, você vai ver um apelo muito grande para o consumo, ou seja, para nunca estar contente com as coisas, nunca estar a contento tudo que eu tenho. Então a gente olha ali, todo ano lança um carro novo, todo carro novo tem um acessório diferente, todo ano tem um celular, ou às vezes tem até 2 vezes por ano um celular novo, que nos faz, né, gera em nós o desejo da compra, gera em nós o desejo de ter aquilo. Automaticamente, quando me gera um desejo de ter algo, eu estou deixando de estar contente com aquilo que eu tenho, de que a minha vida está a contento, né? Aí você olha, às vezes a gente comenta ou vê, muita gente vê nas redes sociais, né? Ah, mas olha só, ele é tão velhinho, vive com tão pouco, coisa boa, e ele sorri sempre, e ele tá ali, que legal que ele consegue sobreviver com salário mínimo e coisa e tal. Na verdade, essa pessoa está vivendo contente, né? Está tendo contentamento em sua vida, né? De estar satisfeito com aquilo que possui, né? Então, hoje, cada dia mais, o ser humano tem ido por lado do estar descontente, né? De nunca estar a contento com aquilo que tem, de sempre querer mais, de sempre buscar mais, de sempre ser mais, ter mais, e a gente acaba vendo muita gente triste no mundo e se perdendo aí em dívidas e se perdendo em desejos porque não consegue praticar, né, o contentamento na sua vida. Então esse é um princípio, o 9º princípio, um princípio muito importante também, como eu já falei dos anteriores, né? E aqui vocês me perdoem a brincadeira, mas todos são importantes, são muitos e muitos princípios que a gente pode tirar. Eu selecionei aqui 12 para nós, né? Poderíamos até ter mais, mas ter uma vida de contentamento é chave nesse momento. E junto com isso, o nosso 10º princípio é ter um estilo de vida coerente com o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Nós não podemos querer ter um estilo de vida diferente daquele que Deus planejou para cada um de nós. E veja bem, não está errado em você querer morar num bom lugar, ter um bom carro, ter uma boa casa, se vestir bem. Não está errado, mas o seu estilo de vida tem que ser de acordo, né? Tem que ser coerente com o propósito de Deus na vida de cada um de nós, né? Deus te chamou para fazer alguma coisa, você tem que ter um estilo de vida coerente com isso. Senão, você vai ter um eterno conflito entre aquilo que eu quero ser com aquilo que Deus planejou para eu ser. E aí eu estou saindo fora do caminho de Deus, buscando outros caminhos, e eu vou estar sempre perdido, sofrendo, me preocupando, reclamando, enfim, coisas que a gente vê no cotidiano de pessoas, às vezes até que estão na igreja, mas muitos ímpios que buscam, têm um estilo de vida de rede social, mas no fundo são pessoas tristes, são pessoas que não são contentes, são pessoas que não acharam o seu propósito, né? E a maioria deles nem encontrou Deus ainda. Então esse 10º princípio também é importante, ter um estilo de vida coerente com o propósito de Deus na nossa vida. O 11º princípio que eu quero falar para vocês, em tudo isso que nós já falamos, em todos esses outros 10,
você tem que também viver com o olhar na eternidade. Nós temos que entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma parte daquilo que viveremos na eternidade. E a forma como nós vivemos aqui vai dizer como nós viveremos na eternidade. Então, se nós não conseguimos, e aí eu estou usando aqui tudo ao contrário do que eu já falei, se nós não conseguimos obedecer esses 12 princípios, né? Até agora 11, contei para vocês de mordomia, da mordomia fiel, como que vai ser na eternidade? Lá isso aqui é realidade. Lá tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, de como que Deus estaremos perto e tudo mais, vai ser uma realidade. Mas se nós não estamos adaptados ou estudando isso ou se preparando para essa realidade, como que nós vamos chegar lá? Como que nós vamos ter acesso a algo que a gente não pratica, não observa ou não respeita? Então a gente tem que viver com o olho sempre pensando lá na eternidade. O último princípio que eu quero fechar aqui, e aí antes de falar desse último princípio, já quero te dizer que amanhã nós vamos falar sobre uma dinâmica muito legal para você aplicar na sua vida. Eu vou trazer para vocês a dinâmica da mão cheia. Então não perca, vai ser demais, assim, uma coisa muito fácil de aplicar e que a gente pode usar no dia a dia e que isso também vai nos ajudar a estar dentro do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, com tudo aquilo que Ele nos entrega para administrarmos. Então, voltando ali, pegando um pouquinho, quero recapitular os princípios com você. Primeiro princípio, reconhecer então que tudo pertence a Deus. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não reconhecermos isso. O segundo, submeter-se a uma autoridade pastoral e buscar conselho. Então, irmãos, de novo, quero reforçar esse ponto. Não é feio buscar conselho. É melhor que você busque conselho enquanto ainda há como arrumar, do que depois quando a situação está totalmente quebrada, totalmente destruída. É muito mais difícil. E nós temos aí inúmeras pessoas, os líderes de redes, os pastores. Você tem a mim, tem ao Ângelo, que vai estar aqui conosco também. Tem N pessoas dentro da igreja que podem te dar um bom conselho, e eu me coloco aqui à disposição de você. O terceiro princípio que eu falei, agir com total honestidade. E o principal aqui, o ponto-chave de agir com honestidade é consigo mesmo. É eu ser honesto comigo, você ser honesto com você nessa questão de mordomia e de administração, daquilo dos bens e daquilo que nós recebemos de Deus. Lembrando sempre, a gente foca aqui no salário, mas são nos nossos bens, na nossa vida, tudo aquilo que nós temos, como eu comentei antes, nosso carro, nossa casa, o salário, o emprego, tudo isso faz parte da mordomia que nós temos para com Deus. Quarto princípio que eu falei, não cobiçar, e aí eu levei, comentamos para não ser ganancioso demais, então não querer aquilo que nós não precisamos ou não é para nós, vamos botar assim. O quinto, trabalhar diligentemente. O trabalho é a melhor coisa para o homem, ele ocupa a mente, ele traz o teu sustento, ele te ensina e ele também te coloca, nos coloca, sabendo trabalhar, nos coloca aí com regras e disciplina de sermos pessoas, reconhecidas como aqueles que são de Deus. Sexto, gastar com sabedoria e evitar dívidas. Esse aqui nós poderíamos passar muito mais tempo falando, mas é importante que a gente saber que cada vez que a gente for despender um valor em alguma coisa, que seja planejado, seja pensado, seja executado com sabedoria e, claro, evitando dívidas que a gente não pode pagar, ou já sabe que ali quando fez, isso aqui vai ser difícil eu pagar. Irmão, se vai ser difícil pagar antes de fazer a dívida, imagina depois dela. Então não caia nessa cilada, não vai para esse lado. Sétimo, economizar com prudência, mas não ser mesquinho demais. Obviamente, se a gente economiza com prudência, eu tenho total possibilidade de contribuir generosamente, e a gente sabe, quanto mais você é generoso, mais volta para você generosidade, mais Deus te honra, dentro da tua vida. Tá? O oitavo, ensinar os filhos a lidar com dinheiro. Então é importante que desde pequeno nossos filhos saibam que isso precisa fazer parte da vida. Pode ser bem pequenininho e com coisas mais leigas, com brinquedos, mas depois de uma certa idade ele tem que entender. Se você não ensinar o seu filho sobre como lidar com dinheiro
enquanto ele pode aprender, a hora que ele tiver dinheiro, ele não vai saber usar. Ele não vai ter aprendido. Então nós, pais, temos a obrigação, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos nisso, assim como Deus tem nos educado no caminho dele. Tá? 8º, isso eu já falei, ensinar os filhos. 9º, ter uma vida de contentamento. Então, que a nossa vida seja sempre, estejamos alegres, né? Contentes com aquilo que nós temos, no sentido de que o que nós temos nos basta, o que nós temos é suficiente para nós. Né? 10º, ter um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a nossa vida. Então aqui não podemos querer fingir ser quem nós não somos, ou queremos ser os crentes da rede social, não é isso. Nós precisamos ter um estilo de vida coerente com aquilo que Deus tem para cada um de nós, com o propósito dele na nossa vida. O 11º, como eu falei, é viver com o olhar na eternidade. E aí o 12º e último, que eu listei aqui, nós devemos honrar a Deus com tudo que recebemos dele, sendo mordomos fiéis daquilo que ele nos confiou. Então aqui, se nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós temos que honrar a Deus para fechar esse ciclo, né? O primeiro, a gente reconhece que tudo pertence a Deus, e por fim a gente honra a Deus com tudo aquilo que recebemos dele, sendo mordomos, sendo administradores fiéis disso que ele nos confiou. Nós não podemos honrar a Deus desfazendo qualquer um desses princípios ou desobedecendo um desses princípios, mas ao contrário, honraremos a Deus com tudo que nós temos e nós recebemos e podemos administrar, sabendo, né, que tudo vem dele, que tudo é dele. Então aqui eu quis trazer para você, hoje trouxe 12 princípios da mordomia fiel, dando seguimento ao que nós já falamos na terça-feira. Como eu disse para você, amanhã vamos falar da dinâmica da mão cheia. Não perca, vai ser importantíssimo para a sua vida. Se você está com a vida financeira bem arrumada, vale a pena reforçar e pegar alguns desses princípios e começar e continuar a aplicar a maioria deles. Mas se você está com alguma dificuldade, é a partir aí dessa semana, eu tenho certeza que essa semana vai ser uma virada aí na sua vida, vai ser um ponto de corte dessa bolsa furada que eu falei na sua vida. E se você obedecendo esses 12 princípios, seguindo eles, a risca aí da mordomia, da administração do que Deus te deu, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor e vai ser muito mais feliz e muito mais a contento de Deus. Então, obrigado por essa noite, obrigado por estar aqui conosco. Manda esse vídeo para quem você conhece aí que possa ouvir. Falamos bastante coisa da Bíblia, mas muitos desses princípios são aplicados aí a qualquer pessoa, e nós sabemos que hoje, cada dia mais, com a situação do país, nós precisamos saber como administrar os bens que Deus nos deu. Eu quero orar com você. Por favor, baixe sua cabeça aí na sua casa e vamos orar. Obrigado, querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de estar em cada casa aqui que está nos recebendo, que cada um de nós que ouviu de novo sobre esses princípios, Pai, possa então incorporar cada um desses ao nosso coração e à nossa mente, e que possamos partir desses princípios, colocar cada um deles em prática na nossa vida, para que possamos, Pai, a partir do momento que reconhecemos que tudo pertence a Ti, também honrar a Ti, Senhor, com toda a nossa vida, com toda a nossa administração, nossa mordomia daquilo que Tu tem confiado na vida de cada um. Sabendo, Senhor, que Tu vai confiar muito mais àqueles que administrarem muito melhor, Pai. Então, eu quero deixar esse recado, Senhor. E obrigado, Pai, porque Tu tem nos ensinado, cada dia mais, a sermos fiéis administradores daquilo que Tu tem nos dado. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica conosco, amanhã tem mais.